Tudo bem, pessoal. Começamos então o nosso segundo tempo da nossa semana 2. Vamos iniciar hoje efetivamente o estudo sobre o método. É uma aula bem básica, assuntos que vocês já sabem, mas é fundamental para alicerçar o conhecimento, né? Começar pelos alicerces da construção da casa, e sem ele a gente não consegue construir a casa como um todo, colocar os pilares, as paredes, o teto e fazer o acabamento. A gente precisa colocar os alicerces. Então, é uma aula bem simples, bem tranquila, mas fundamental para o início do nosso trabalho. São assuntos que vocês já viram, a respeito do método, mas aqui a ideia é fortalecer e firmar esse conhecimento e qual é a finalidade do método, para que serve, quais são as fases e aonde ele quer chegar, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Bem, vamos lá. Acho que é assim. Isso. Quem tiver alguma dúvida, por favor, levante o braço, ou então só chamar. Então, a aula número 2, níveis de desempenho e as fases do método. Esse é o sumário simples. Vamos ver quais são os níveis de desempenho e quais são as fases do método para resolução de questão. Os níveis de desempenho, ele é relacionado a o que você tem que apresentar como solução. Então, você tem o nível compreensão, que é apenas compreender aquele assunto de história, geografia, geopolítica, esse nível de conhecimento que você tem que ter, e você apresenta a solução por meio dessas servidões, a servidão apresentar e a servidão justificar. Esse metodologia, ela é usada na ICEM, inclusive, para elaboração de questões das provas lá da ICEM, das matérias que são ministradas lá. E existem os níveis de desempenho e os graus de cobrança e as servidões. O que a gente estuda no concurso são esses quatro: o apresentar e o justificar. Então, o compreensão é um nível muito mais simples, né, de entendimento da matéria, do conteúdo. E a solução também, ela é mais simples. O nível de desempenho análise, como o próprio nome disse, você vai ter que pegar um assunto, analisar ele, dividir em partes e trazer uma solução. E para isso você tem as servidões analisar e comparar, certo? Bem simples. Além dessas, tem também lá no site da ICEM, eles disponibilizaram os baremas, os novos baremas de correção, que é a ficha avaliação de correção, onde para cada uma das servidões existe as fases do método e os parâmetros a serem corrigidos. Lá também tem o estudar. Acredito que talvez em algum momento vá se cobrar, né? O ano passado tinha sido abolido, anos anteriores, e esse ano eles colocaram o estudar lá disponível como uma ficha auxiliar de correção, como um dos baremas, os parâmetros de correção do estudar. O CPKM até agora não tem estudado, o CPKM do ano passado, não estudou melhor, então acredito que, e o CPKM deste ano também não está estudando, pelo que eu sei, então acredito que não vai cair o estudar o ano que vem, no concurso. Mas, se por um acaso a gente observar no PEP e depois na FOG do concurso, a gente dá uma instrução a respeito do apresentar. O foco, portanto, são essas quatro servidões: apresentar, justificar, analisar e comparar. Quais são as diferenças das servidões apresentar e justificar? Está na solução, né? Do nível que você vai apresentar de solução. Como vocês sabem, o apresentar tem introdução e desenvolvimento, assim como no justificar. A diferença vai estar no desenvolvimento, vai estar nas respostas que você vai colocar na sua solução. A, a solução ela é uma citação e uma justificativa, né, para cada uma dessas servidões lá no desenvolvimento. Essa citação, ela tem que responder a essa pergunta que você faz
para o apresentar, você vai fazer o que é ou quais são. Então, você substitui, por exemplo, apresentar as causas da Segunda Guerra Mundial. Então, quais serão as respostas e as citações que você vai colocar? Quais são as causas da Segunda Guerra Mundial? Então, a resposta a essa pergunta que será a sua solução. No caso do justificar, é o porquê. Então, justificar a partilha da África após a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Então, por que a África foi partida pós Primeira Guerra Mundial? Então, as respostas a esse porquê é a solução do justificar, tá? Então, é simples, metodologicamente a cara da solução é igual, a diferença vai estar nessa citação. Então, é importante a sua citação responder essas perguntas, no apresentar o que é e quais são e no justificar o porquê. Aqui é apenas o alicerce, é o conhecimento básico que nós temos que ter para, quando a gente for estudar a esquematização e a redação dessas duas servidões, aí sim a gente vai discutir mais a fundo qual é a melhor maneira de você citar, a melhor resposta que você tem que colocar para responder essas perguntas. No geral, essa é a diferença do apresentar e do justificar, certo? Bem, do analisar, qual que é a tese, né? A teoria a respeito do analisar. O que se pede no analisar? O que deve ser feito na servidão analisar? Então, isso aqui eu tirei da apostila de método 2019, que foi a última, foi ensinado no passado no CPKM, melhor, que está sendo ensinado, inclusive, esse ano, que fará parte do concurso do ano que vem. Decompor o todo em partes e chegar por deduções a conclusões parciais, as quais deve ser uma síntese das ideias analisadas anteriormente na solução. Então, primeira coisa, decompor, dividir a análise. No geral, se divide em duas partes, certo? E chegar a deduções a conclusões parciais. E essa conclusão parcial é uma síntese das ideias que você analisou anteriormente na solução. Então, todas as ideias importantes que você colocou na sua análise, você vai juntar todas elas e vai fazer uma síntese, que fará parte da conclusão parcial. Quais são as ideias que são apresentadas no item A, por exemplo, de um analisar? São as ideias da sua análise, né? São os argumentos, os exemplos que você vai colocar do objeto da questão. Então, analisar a Segunda Guerra Mundial nos campos político e econômico, por exemplo. Então, na letra A, você vai falar campo político, né? As causas da Segunda Guerra Mundial no campo político. Então, o objeto da questão é essas causas, né, da Segunda Guerra vai fazer parte das ideias que você vai colocar. E aí, se tiver ainda, destacando as ações das potências mundiais à época. Então, você também vai colocar no seu parágrafo um gancho para o destacando. Neste caso, as ações das potências mundiais. E você vai colocar também na sua análise os ganchos para o concluindo, que é, por exemplo, concluindo sobre as consequências para a ordem mundial na década de 50, por exemplo. Então, você vai colocar as ideias na sua análise, você vai ter que colocar gancho que responda a essa conclusão imposta. Então, o seu texto da sua análise, ele vai compor de ideias do objeto da questão, as ideias dos ganchos do concluindo e dos ganchos do destacando. A partir daí, você vai ter que sintetizar na conclusão parcial. Como fazer isso é outra aula. Apenas a noção é analisar, dividir em duas partes, fazer análise e chegar a conclusões parciais de cada uma dessas partes. Então, isso que é o analisar. As conclusões parciais devem ser ideias novas, integradoras, que sintetizam as ideias analisadas. Há uma confusão quando se coloca aqui, ó, ideias novas. Ideias novas não significa ideias diferentes do que foi analisado.
são ideias integradoras, que sintetizam as ideias analisadas. Então, você tem que... A ideia nova, entre aspas, né? Essa expressão não está muito bem colocada aqui. A ideia integradora, é melhor usar esse termo, ela tem que ser coerente com o que você analisou. E da onde que você tira essas ideias? De cada um dos parágrafos. E qual a ideia que você vai tirar de cada um dos parágrafos? É o tópico frasal. Né? Vai ter uma aula que a gente vai tratar sobre a construção do parágrafo. Basicamente, ele é feito de tópico frasal, que é a ideia principal que você quer desenvolver no parágrafo, e as ideias complementares. Então, o tópico frasal, o conjunto desses, né, as ideias analisadas, que é o conjunto desses tópicos frasais, é a partir desse conjunto que você vai sintetizar na ideia integradora, que é a conclusão parcial. Tá? Então, é importante ter essa teoria para não ficar dúvida de como tem que fazer a conclusão parcial. E na conclusão final da solução, deve-se sintetizar as conclusões parciais. Aqui eu coloquei apenas os 3 pontos importantes do analisar. Como fazer, como dividir, como esquematizar, como redigir, a gente vai tratar numa outra aula, né? Como aqui é o alicerce, a teoria é analisar, decompõe em partes, chega às conclusões parciais e depois, lá na conclusão final, você sintetiza as conclusões parciais. Então, perceba que é a importância de um desencadeamento lógico e coerente, para que você conclua lá no final, baseado no que você analisou. Você analisou, sintetiza numa conclusão parcial A, analisou do outro lado, sintetiza a conclusão parcial B, e vai sintetizar lá na conclusão final a CPA e a CPB. Então, tudo tem que estar coerente. A sua resposta, que você vai chegar lá na conclusão final, ela tem que ser coerente com as conclusões parciais e com a análise que você fez. Certo? Muito bem. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo, né? No comparar, é um analisar comparando. Então, a solução é a mesma, entretanto, você vai ter que estabelecer fatores de comparação. Vamos ler aqui a teoria. Comparar, decompor o todo em partes, é igual a analisar. Selecionar os fatores de comparação que serão utilizados. Então, aqui está a diferença do comparar. Os fatores de comparação. Inclusive, isso aqui é um parâmetro que é cobrado, né, se você utilizou os mesmos fatores de comparação. Levantar ideias a cada fator de comparação e chegar, por dedução, a conclusões parciais. Então, você analisa comparando, certo? E você vai chegar, da mesma maneira de analisar, as conclusões parciais. Essas conclusões também devem ser síntese das ideias analisadas na comparação. Ideias novas que sintetizam as ideias analisadas. Ideias novas, substituindo, é a ideia integradora, certo? Neste caso do comparar, você vai ter um elemento a mais. Você vai ter as ideias da análise, as ideias da comparação, as ideias dos ganchos do concluindo e as ideias dos ganchos do destacando. A partir daí, você vai ter que sintetizar cada uma dessas partes. Não é sintetizar todas elas, não. É sintetizar as ideias da análise, uma palavra. Sintetizar as ideias da comparação. Você vai ver se teve mais fatores iguais, por exemplo, e um diferente. Então, você pode, na sua síntese, você pode colocar a maioria dos fatores são iguais, por exemplo. Vou fazer a síntese dos ganchos do destacando e dos ganchos do concluindo. Tá? Então, a conclusão parcial, a presença da conclusão parcial é o que caracteriza o analisar e aqui também o comparar. Neste caso, você vai ter na sua conclusão parcial a ideia integradora da comparação também. E, como no analisar, a conclusão final, a solução deve-se sintetizar as conclusões parciais. Certo? Então, analisa e compara, chega numa conclusão parcial A. Do outro lado, analisa e compara, chega na conclusão parcial B. Depois, lá na conclusão final, você faz a síntese da CPA e da CPB. Ok? Então, esse é o comparar. Então, essa teoria é importante para que você entenda a lógica que você tem que escrever a sua redação. Bem,
As fases do método é o que está preconizado na apostila, é o método para a solução de questão. Você tem que, para chegar na solução da sua questão, você passa por fases. Essas fases são importantes, é importante entender cada uma delas. Então, você tem interpretação da questão, depois você tem a elaboração do esquema para a solução, que a gente chama de esquematização, e tem a redação da solução. Então, é importante passar por essas fases para que você consiga chegar lá na solução. Se você quiser chegar na solução sem passar por essas fases, você tem grande chance de errar e a sua solução não está dentro do método, ter problemas de expressão escrita, de coerência, tá? Então é importante essa. Você pode chegar numa solução que não responda à questão, pode acontecer, se você, por exemplo, não interpretar corretamente. A minha pergunta é, a exceção, eu faço, o Nóbrega não pode responder. Qual que é a fase mais importante aqui do método? Porque o Nóbrega já sabe, pô, ele já participou do curso ano passado, ele já A tem os... esquematização. Quem falou? Interpretação? Brenner. Peraí, primeiro quem falou? Brenner, Felipe? esquematização. Esquematização, Dremer, por que que você acha que ela é mais importante? Porque depois de esquematizar, colocar no papel acaba se tornando algo mais mecânico. Certo, É, ok. Quem falou interpretação? Felipe, por que, Felipe, você acha que a interpretação é mais importante? Ela é a base, né? A partir do momento que eu interpreto correto, a chance de sucesso na esquematização e na redação é maior. Ok. Quem acha que é a redação? Afinal de contas, é o que você vai apresentar, né? Alguém acha que a redação é a parte mais importante? Tem gente que não acha nada. Felipe Rodrigues Silva. Qual que é o seu nome de guerra, Felipe? Rodrigo Silva, meu nome de guerra. Rodrigues Silva, sim. E aí? Eu vou com o Felipe Medeiros, eu também acho que é a interpretação da questão. Fazer uma boa interpretação, para aí sim Certo. fazer o restante do processo e ter uma boa redação. Redação, alguém vai? Redação? Quem vota na redação, levanta o braço aí. Ninguém. Interpretação, coronel. Interpretação? Por quê? Porque se eu fizer uma boa elaboração de esquema para solução, uma redação muito boa, mas não responder o que é perguntado, eu vou para o barro do mesmo jeito. Certo. Ok. Pessoal, opa, Araújo. Teixeira Eu acho que é Araújo, a é isso, né? redação, coronel. Sim, senhor. Hum, Eu acho que é a redação. por quê? Na verdade, cada pessoa vai ter uma dificuldade em alguma parte, né? Para mim, eu acho que a interpretação ou esquematização não é o maior problema. Para mim, o tempo é o maior problema. Então, a redação, ela é muito mais impactante na minha prova do que as outras partes, né? Agora, para cada militar que vai fazer a prova, cada concursando, vai ter uma dificuldade diferente. Então, eu fico com a redação. Ok. Bem, eu diria que todos responderam corretamente, porque não tem a fase mais importante. Todas elas têm o mesmo grau de importância. Por quê? Para você chegar na sua solução final lá na frente, a redação, e apresentar, você tem que passar por todas essas fases. Então, se você interpretar corretamente, você tem grande chance de esquematizar corretamente, certo? Se você esquematizar corretamente, você vai ter grande chance da sua redação ser correta e, a partir daí, a solução ser competitiva. Por outro lado, se você interpretar algo errado, seu esquema vai estar errado, sua redação vai estar errada. Se você interpretar correto, mas esquematizar errado, lá na frente a redação vai estar errada.
Uma outra alternativa, interpreta correto, esquematiza correto, mas redige de modo errado, a sua solução também vai estar comprometida. Portanto, pessoal, todas as fases são importantes. Não dê uma importância maior ou menor de acordo com a sua dificuldade, com a sua facilidade, né? Como disse o Teixeira, a dificuldade dele é lá na solução, lá na redação. Então, para ele, interpretação e esquematização, naturalmente, inconscientemente, ele não dá tanta importância, porque não é a dificuldade dele, ele já superou. Mas, para que você tenha uma solução correta, você tem que dar o mesmo grau de importância, tá? Não estou falando de dificuldade ou de facilidade nessas fases, estou falando do grau de importância. Então, a interpretação, por mais simples que seja, quando a gente chegar lá próximo do concurso, depois de vocês terem feito dezenas de provas, a interpretação já vai, quando você olha a questão, você já vai saltar nos seus olhos a interpretação, você já vai entender exatamente o que precisa ser feito para solucionar a questão. Mas dê o mesmo grau de importância na hora de fazer a interpretação, escrever, né, exatamente todos os itens da interpretação, tá? Não negligencie. Por quê? Conforme você vai treinando, as coisas parecem ser bem fáceis, né? E agora no começo do curso, as questões são bem simples, fáceis de entender. Entretanto, lá no concurso, é uma questão com muitas condicionantes. E você pode, se não interpretar correto, pode confundir o objeto da questão com destacando, com concluindo, né? Então, isso pode trazer uma solução errada, certo? A esquematização é fundamental, porque o seu raciocínio a respeito do assunto, a sua análise, a sua síntese, vai estar sendo colocada no papel de modo esquemático, de modo coerente as suas ideias, e depois a solução é o trabalho final de todo esse processo de construção, né, da sua redação. Então, você vai usar a interpretação, vai olhar o seu esquema para poder redigir a sua solução, que também é fundamental, porque é o trabalho final que você vai apresentar. Então, a solução, a redação que se apresenta, ela é resultado de o, todo o processo, de todas as fases que você está participando, tá elaborando melhor, certo? Então, todos acertaram e, ao mesmo tempo, todos erraram, né? Porque todas as fases são importantes, certo? Quero deixar bem claro isso para você. Nóbrega, o que você pode me dizer a respeito disso? Trazendo um exemplo aí do curso do ano passado. Eu lembro que na época eu comentei até que o mais importante era a redação, porque era o que apresentava na prova, né? Mas as três partes são tão importantes quanto uma em relação à outra e tem que manter o mesmo nível de concentração nas três. Claro que cada um dentro da sua particularidade, como o companheiro falou, vai ter mais facilidade em uma fase em relação à outra, né? Mas tudo aí é importante. Qualquer erro em qualquer uma das fases vai comprometer o estado final desejado aí da prova. Bacana, o que o Nóbrega falou é o nível de concentração. Mantenha o mesmo nível de concentração para todas elas. E aí, para você adquirir esse mesmo nível de concentração, faça a tarefa com tranquilidade, né? Com a concentração necessária em cada uma dessas fases. Eu acabei não esclarecendo para vocês, né, a questão das tarefas. A tarefa 1 e a tarefa 2 é duas questões de apresentar para que eu possa ver o nível que vocês estão de método e de conhecimento, principalmente de método, tá? Então, foi uma das questões, né, que me perguntaram, uma das perguntas a respeito da tarefa 1. Então, um apresentar. A tarefa 2 dessa semana também vai ser um apresentar, é a nível de desempenho mais simples, só para que eu veja. A partir da tarefa 3, aí vai ser que a gente vai estar entrando em cada uma das fases, a gente vai iniciar com uma interpretação. Então, a tarefa 3 vai ser: interprete a seguinte questão. A gente vai interpretar um apresentar, depois vai interpretar um analisar. Então, por mais simples que seja, faça com a mesma concentração e a mesma dedicação que vocês irão fazer nas outras fases, certo?
Então, foi muito interessante o que o Nóbrega colocou. Ok. A interpretação, pessoal, são esses 11 itens que está na apostila de método. Eu não inventei nenhum, certo? Para que realmente, se a gente quiser criar algo a mais ou tentar sintetizar um item desse com o outro, pode ser que a gente mude a metodologia. Então, eu prefiro usar exatamente o que está previsto na apostila de método na ICM. É assim que eles ensinam, é assim que nós vamos fazer, tá? Então, tem esses 11 itens: servidão, finalidade, objeto da questão, ideia central, assunto, condicionantes, tempo, espaço e conhecimento, condicionante da servidão no desenvolvimento, destaque imposto, condicionante da servidão na conclusão, conclusão imposta e estrutura da solução. Então, perceba que a interpretação é você pegar a questão e colocar ela nessas caixinhas. E cada uma dessas caixinhas vai ser sacada para utilizar no momento do esquema e no momento da redação. Né? A servidão, para que serve? Para você saber qual é a estrutura da sua redação. Então, o apresentar, ele tem introdução e o desenvolvimento. A servidão analisar tem introdução, desenvolvimento, conclusão. A servidão comparar, introdução, desenvolvimento e conclusão, e vai ter os fatores de comparação, certo? Então, conclusão imposta é a caixinha que você vai pegar para poder responder, no analisar, por exemplo, a resposta que está sendo pedida, que está sendo imposta. É a conclusão que você vai ter que, a resposta que você vai ter que chegar àquela conclusão imposta. Então, cada uma dessas caixinhas, ela tem uma finalidade. A aula seguinte, a gente vai ver sobre interpretação. Vou trazer para vocês uma forma prática, utilizando esses 11 itens, forma prática de como interpretar sem ter dúvida da questão em qual caixinha eu vou colocar. Muitos que vêm de outros cursos utilizam outro tipo de interpretação, né? Coloca menos itens, junta um item com outro, cria outros itens. Então, a minha sugestão é o seguinte: procure esquecer esse outro método de interpretação e vamos focar neste método que eu vou ensinar a partir de agora, tá? Naturalmente, quem tem o reflexo de outra interpretação vai ter uma dificuldade. Forcem, é até bom para você estar construindo um conhecimento novo, isso é bom para o seu estudo, a fazer exatamente nesses 11 itens, certo? Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre a interpretação? Tranquilo. A esquematização, ele é um mapa, certo? Um esquema das ideias que você vai ter que construir um esquema para depois seguir esse mapa na hora da redação. Então, essa aqui é a cara da esquematização que eu sugiro para vocês e peço que façam dessa maneira. É a metodologia que a gente adota aqui. Do analisar é essa cara. Então, a gente começa pela conclusão, coloca 4 respostas, depois a gente divide o desenvolvimento letra A de um lado, letra B do outro, coloca 7 ideias em cada uma das partes, e aqui a gente põe os ganchos do concluindo, que é relacionado a essas ideias aqui, ó. A com A, B com B, C e D, certo? 7 ideias. E a minha sugestão é essas ideias da conclusão imposta estão alinhadas com as ideias do desenvolvimento e vão sugerir isso aqui. Vai ter outras variantes, na época da esquematização nós vamos discutir, mas essa aqui é a cara. Aqui a conclusão parcial A, então perceba, a gente está construindo de cima para baixo. Então as ideias que eu coloquei aqui são os tópicos frasais, eu vou ler e vou trazer aqui a síntese desses tópicos frasais e desses ganchos do concluindo que eu coloquei aqui, ó, que é os ganchos do concluindo, aqui as respostas. Então, a conclusão parcial, ela vai sair daqui, ó. Vendo? Aqui está embaixo desses 2 itens. A conclusão parcial B vai sair da síntese das ideias, 7 ideias editadas da letra B, e dos ganchos do concluindo aqui. Vai ter ainda gancho destacando, a gente vai apresentar depois, vai ter ainda fatores de comparação quando eu comparar,
A gente vai colocar aqui. Então, essa aqui é o básico, que é um analisar concluindo, ok? Aqui é a síntese das CPs, então observe, está aqui embaixo, ó. Você vai pegar essas duas e vai colocar aqui. Pronto, construiu o que precisa para o desenvolvimento. Agora, e para a conclusão. Aí eu venho, ideia central sobre novo enfoque, que é o primeiro parágrafo da conclusão, e, por fim, o parágrafo conclusivo. Então, aqui eu tenho o esquema do desenvolvimento e da conclusão de um analisar concluindo. Tá? Então, esse é o esquema. Depois tem o esquema da introdução, que eu apresento para vocês, bem simples. Aqui fica a sugestão. O ano passado, todos os alunos faziam exatamente assim. Né? Alguns no início veio com reflexo de outros cursos, mas acabou se adaptando e viu que esse esquema que eu venho elaborando no decorrer desses 10 anos, acredito que é o melhor formato para você construir uma boa solução e conseguir enxergar de modo lógico e coerente tudo aquilo que você precisa para solucionar a questão, né? Principalmente do analisar. O esquema da introdução é simples, é esquema do apresentar, o desenvolvimento do apresentar também é simples. É só você citar ali as ideias e colocar os ganchos, né, do destacando. Mas aqui, no caso, esse esquema do analisar e do comparar realmente é o mais complexo, tá? Então, a esquematização, que é a elaboração de um esquema, ele é esse gráfico, né, vamos dizer assim, um mapa das suas ideias que você pensou, colocou aqui no esquema para utilizar depois na redação. E a redação é um texto discursivo em que você escreve as ideias que você interpretou, esquematizou, e aqui você está colocando a sua solução para a questão no formato da metodologia do método para a solução de questões. Então, esse é o formato consagrado, consagradíssimo, e não vamos brigar com ele, e vamos encaixar nossas ideias nesse formato, nessa redação. Né? Isso facilita, inclusive, geração de ideias, esse formato. Né? Então, tem todo uns parâmetros de introdução, inicia com a ideia central, depois você coloca. Então, tem que ter uma sequência que eu vou apresentar para vocês, tá? Que vocês já sabem, lógico, já fizeram o CPKM, mas aqui a gente vai desmistificar muitas coisas nessa redação, porque tem muitos mitos, né? O primeiro deles é que existe um cabo lá da seção de concurso que ele mede, né, a quantidade de linhas que tem e já separa. Ah, esse cara aqui fez poucas linhas, esse aqui fez muitas linhas. Né? Esse aqui tem 5 laudas, esse aqui tem 10. Ele já separa. Não existe esse cabo lá. Né? São 2 oficiais que corrigem a prova. Lá a correção é feita da seguinte maneira. Existe uma dupla de oficiais para corrigir cada questão. Então, a primeira questão de geografia é corrigida por uma dupla. Essa dupla de oficiais, um deles corrige o método e a expressão escrita, preenchendo aquela ficha auxiliar de correção, e o outro corrige o conteúdo, preenchendo a ficha auxiliar de correção, baseado no barema. O barema da solução de um concurso é centenas de ideias, né? Chega a 200 e tantas ideias. Então, dificilmente, alguma coisa que você colocar ali não vai estar no barema da solução. Quem corrige o método de expressão escrita, simplesmente pega a sua prova, pega os parâmetros do método, que é aquela ficha auxiliar, faz cara crachá e vai dando os graus. Ou tira os graus no caso de expressão escrita. Quando você erra, você perde scores. Então, é bem simples, é bem metódico, é bem objetivo a correção de método e expressão escrita. Já em relação ao conteúdo, aí conhecimento, aí é bem mais subjetivo, mas existe como se diz, um parâmetro, né, raciocínio lógico, tem uma certa objetividade na correção, que é o que eu vou adotar para corrigir as provas, que eu adotei lá no concurso. Como disse o Coronel Cali, quem corrige é gente como a gente. Não é inteligência artificial, não é uma máquina que corrige. Quem corrige é um oficial, ser humano, que vai estar lá e vai dar a sua interpretação.
Como é o mesmo oficial que corrige toda a parte de método de uma questão e o mesmo oficial corrige toda a parte de método de conteúdo, então todo mundo está no mesmo parâmetro daqueles oficiais, certo? Não há injustiça nesse, entre aspas, né? Nesse caso, porque você vai estar corrigido exatamente de acordo com aquele parâmetro que aquele oficial adotou. Aí, lá, a gente tem uma meta de correção de prova semanal. Se não me engano, são 8 semanas para corrigir, 1.000 e tantas provas. Então, você tem uma meta semanal de mais de 100 provas, uma meta diária ali de 10 a 15 provas diárias. Como você corrige, por exemplo, só conteúdo, consegue corrigir 15 provas, né? Você corrige só método, você consegue corrigir. No final da semana tem uma meta semanal que tem que cumprir, certo? Aí, a partir dali, você lança num sistema. Esse sistema, você não sabe, tem um número lá do candidato, você lança o número e coloca o grau dele lá. Aí, tem o chefe da sessão, ele vai estar olhando essas correções semanais e vai ter uma média, né? Uma curva de Gauss de correção. Tem gente que tira muito, grau muito baixo, tem gente que tira um grau muito alto e a maioria vai estar ali na mediana. Isso é matemática e acontece, é natural. Aí vai corrigir a segunda semana. Se aquela segunda semana, essa curva de Gauss, ela tiver distorcida com a primeira, né, o grau tiver muito mais alto do que a primeira, uma diferença muito grande, há uma sinalização de que o corretor mudou de parâmetro, pesou mais a mão ou ficou a mão mais leve. E aí o chefe chama o cara e fala, eles analisam, e aí o corretor fala, realmente eu pesei mais a mão nessa semana. Aí ele tem que corrigir novamente usando o mesmo critério, tá? Então, só para esclarecer para vocês da preocupação que a ICM tem de ser nivelado a correção de todas as provas, ter um grau de objetividade e ser justo para todo mundo, certo? Então, eu acredito que essa é uma maneira bem interessante que é adotado para a correção de prova. Então, realmente não há privilégios e é realmente a parte democrática da correção de prova, ok? Algum comentário sobre redação? Vamos lá que está acabando, né? Então, aqui está todas as fases: interpretação, esquematização, redação e solução. Esse slide é o mais importante da aula, que sintetiza tudo que eu falei. Então, para você chegar numa solução correta, você tem que passar por todas essas fases: interpretar corretamente, esquematizar corretamente e redigir corretamente. A sua solução foi correta, certo? Interpretou errado, o resto tudo vai para o barro. Interpretou certo, mas esquematizou errado, também a solução vai estar errada. Interpretou certo, esquematizou certo, mas redigiu errado, solução errada. Portanto, todas as fases são importantes, deem a mesma atenção e o mesmo grau de importância para cada uma delas, utilize a mesma concentração para fazer, e a partir de agora, nas próximas semanas, a gente vai estar treinando cada uma delas com tranquilidade, numa evolução, interpretando primeiro, depois esquematizando, depois redigindo e depois solucionando. E aí a gente vai conseguir realmente estar no sangue, na massa, essa solução feita de modo correto e passando por todas as fases. Ok? Era isso. Bons estudos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Coronel, Ok. boa noite. Pois não. Essa semana nós já teremos 3 aulas ou hoje e amanhã apenas? Hoje e amanhã. Até a semana 10 serão 2 vezes na semana, porque vai ser a tarefa é apenas de uma questão, né? Então, é uma questão, o assunto daquela questão, a gente ministra uma aula de História e Geografia. A partir da semana 11, que a gente fecha toda a parte metodológica do método, aí a questão, a tarefa 11, eu já vou propor uma prova completa do concurso. 2 questões dentro do tempo de 4 horas.
Aí, como são duas questões, são dois assuntos distintos, aí a gente são duas aulas. Uma aula para a primeira questão, do conteúdo da primeira, na quarta-feira, e na quinta-feira a aula do assunto da segunda questão, tá? Então, é assim, é só a partir da semana 11. Eu não me lembro aqui qual é a data. Daqui 2 meses, Então, né? Lá para outubro, se eu não me engano, tá? tá tudo Aí a bom. gente segue até o final do curso com 3 aulas na semana. Terça-feira, método. Segunda, quarta e quinta, aula de conteúdo. Quarta da primeira questão e quinta da segunda questão, tá? Ferreira, pois não? Coronel, boa noite, né? Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, quem fez o concurso, né, recebe o contra-cheque, né? Aí nesse contra-cheque tem lá as avaliações, né, dentro dos parâmetros lá. E aí, levando em consideração que o senhor comentou, né, assim, digamos, vamos dizer, subjetividade da prova, né, e de quem corrige, você acha coerente eu levar bastante em consideração, né, a correção, né, o contra-cheque, ou o senhor acha, assim, até por eu ter mudado, digamos assim, entre aspas, de método, né, eu não levar tão em consideração assim as correções dos parágrafos, né? É uma dúvida que eu tenho para ver se eu vou enfatizar mesmo que foi corrigido ou então eu aborto tudo, né? Porque o meu primeiro concurso para mim ele não valeu e passo a focar no que o senhor falar e a partir dos próximos aí, se for o caso, eu levo em consideração, né? Aí Você já essa é uma dúvida. recebeu o contra-cheque? Coronel, ainda não conferi, eu acredito que não, né? Ainda nem conferi, essa semana eu fiquei meio out aí, mas Sim, assim, ainda nem não procurei ver ainda exatamente contra-cheque. você já chegou, né? Sim. É Fechou. assim, o contra-cheque, ele é muito bom, que é apenas um parâmetro para você saber as suas dificuldades, as suas fortalezas, vamos dizer assim, né? Mas como você disse, há uma subjetividade, é apenas um parâmetro. Se quiserem mandar para mim o contra-cheque, eu dou uma analisada nele e dou uma orientada. Ó, esse contra-cheque está indicando que você foi mal em método e foi bem em conteúdo, ou vice-versa. Então, eu posso fazer uma análise para vocês, tranquilo, a respeito do contra-cheque e orientar. Aí, Ferreira, eu vou estar fazendo a correção baseado, vou fazer as minhas observações e vou preencher a ficha de avaliação de correção. Exatamente os parâmetros para dar um grau para vocês, a partir da tarefa 11, né? Porque essas primeiras tarefas, elas não têm. E principalmente no PEP. Aí no PEP eu vou corrigir, apresentando para vocês uma possível nota que vocês podem tirar, tá? Esse ano, diferente do ano passado, eu corrigia todas as provas. E a minha ideia esse ano é chamar mais professores, outros além dos que dão aula de História e Geografia, para corrigir também, né, a prova, de modo que vocês tenham a correção com o meu parâmetro, com a minha subjetividade, e tenho também de outros professores. Então, a minha ideia é o seguinte: eu vou corrigir a primeira AT de Geografia, de 10 alunos. O outro professor vai corrigir de 10 e o outro vai corrigir de mais 10. A minha ideia é chamar de 3 a 4 professores. Na segunda prova, esses 10 alunos que eu corrigi, eu não vou corrigir mais, é o outro professor que vai corrigir. De modo que vocês tenham parâmetros diferentes dos professores, tá? E vão ver que a parte metodológica, a ideia é eu corrigir. Metodológica eu vou corrigir porque é bem objetivo, na parte de método. E a de conteúdo, vocês vão ter a impressão de cada um dos professores. Eu acredito que esse é um upgrade que a gente vai dar, foi uma das observações que fizeram no feedback que eu pedi no relatório, de modo que vocês agreguem mais conhecimento e mais visões diferentes de outros professores. Não que vai ser uma visão totalmente antagônica, né? Não, pelo contrário. É para ver a subjetividade que cada um dos professores corrige. Essa que é a ideia, né? Então, minha ideia é a partir ou da tarefa 11 ou só a partir do ano que vem, ter mais de um professor corrigindo. E aí, Entendi. Ferreira, você vai ver que você vai ter vários parâmetros aí de correção, tá? Não sei se eu te Fechou. respondi, Não, tá? respondeu, fechou. Tranquilo. Ok. Pessoal, excelente pergunta. Mais alguma coisa aí? Mais alguma observação? Felipe, pois não. Coronel, até o final a gente fará quantas provas? São 17 agora desse ano,
e o ano que vem são mais 12 do PEP. Então, são 29. Se fizerem todas, são 29. Se for priorizar, priorizem o PEP, né? Priorize agora para você ter o conhecimento e gabaritar o método, mas depois priorize o método, tá? E o método eu sugiro fazer no mínimo 8 das 12. Então, pela minha experiência, a probabilidade de você passar é muito grande quem faz pelo menos 8 provas. Para você ter uma ideia da turma deste ano, todos que passaram, dos 9 que passaram, que fizeram o curso todo aqui regular, todos fizeram mais do que 8 questões, né? Então, 8 das 12, né? Okay? Então, são 29. Okay? Mas vai ter as questões que eu vou propor no intensivão. Mas aí essas questões eu não vou corrigir, não dá tempo, é por conta de vocês, tá? Você vai ter mais ainda no mínimo 8 questões para poder treinar lá no intensivão, de 8 a 12, para poder treinar no intensivão. Respondi aí, E Felipe? essas questões que o senhor monta no intensivão, com base já em alguma estratégia, no Sim. PEP com CP. CPKM, PEP e FOG do concurso. Tá? O CPKM deste ano, né? O PEP do ano que vem e FOG no concurso. Aí eu faço uma análise, eu faço uma matriz, eu divido todas as questões junto àqueles assuntos comuns e eu crio questões bem amplas, de modo que a geração das ideias, né, o repertório de ideias gerado por essas questões de treinamento é suficiente para você chegar e resolver qualquer questão do concurso. Eu apresentei na primeira aula, né, uma das questões que a gente treina, né, no PEP. Nóbrega, você quer falar um pouco sobre o intensivão, essas questões do concurso, as questões de treinamento, se foram válidas? Não, eu concordo exatamente com o que o senhor falou, né? A prática ali é a parte em que o camarada vai desenvolver autoconfiança e vai estabelecer ali todos os seus gatilhos de prova, né? Então, até mesmo o repertório de ideias é nessa fase que a gente intensifica. Então, é fundamental. O importante é chegar lá com o método ajustado para poder aprimorar conteúdo, para que consiga, né, passar aí de maneira, digamos, espontânea por essas ATs finais para chegar confiante para a prova. Pelo menos é assim que eu enxergo. Isso. Certo, Felipe? Esclareceu aí? Ok. Mais alguém? Uma pergunta? Ok, pessoal, muito boa a aula de hoje. Essa aula e a aula do Coronel Carli de agora no primeiro tempo, eu vou colocar, deixar disponível no YouTube. Então, quem quiser divulgar, né, ainda nós temos vagas aqui no curso. Você divulgar para outros companheiros que ainda estão na dúvida e não sabem se vão fazer curso ou não decidiram. Essas aulas vão estar lá disponíveis, como a aula de método, a aula, desculpa, da dinâmica do curso também está disponível lá no nosso YouTube. Ok? Boa noite, pessoal. Obrigado. Então, fechando amanhã aula com o Coronel Carli sobre blocos internacionais de poder. Um abraço, boa noite e até amanhã.